Boa tarde. Hoje é dia 10 de dezembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Estamos hoje começando um novo material, que é o material Aprender Sempre, volume 4, sequência de atividades 1, parte 1. Se você quer assistir às aulas que vão vir após essa, na descrição desse vídeo vai ter o link da playlist onde vai estar todas as aulas que eu irei gravar com os meus alunos, e depois das férias eu vou estar gravando também para aqueles alunos que for querer terminar a apostila, tá bom? Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: João Pedro Pereira, Felipe, Fernando, acertei, né? Fernando, Isaac, Dione, Kaique, Ilanderson, Diego, João Pedro Almeida, Maria Clara, Ana Júlia, Mariane e a aluna Carla. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão vindo na aula hoje, porém essa aula ficará gravada e postada no YouTube para que possam assistir e colocar as atividades em dia. Se você não é meu aluno, mas gosta de assistir as nossas aulas pelo YouTube, já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. O canal é youtube.com/Ricardo Henke. Deixe nos comentários o nome e a cidade onde você é, para que a gente possa mandar um salve aqui para vocês nas aulas futuras. O material que nós estamos iniciando é um material fornecido para os meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, qual é a habilidade que nós vamos estudar nessa aula de hoje? São duas. A habilidade EF08MA12, que é identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ou não proporcionais, quando não tem proporção nenhuma, expressando a relação existente por meio de sentenças algébricas e representá-la no plano cartesiano. A habilidade EF08MA13, resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Objetivos de conhecimento: variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Agora lá na página 57, sequência de atividades 1, hoje a aula parte 1. Aulas 1 e 2, variação entre duas grandezas. Objetivos das aulas: explorar a variação entre duas grandezas, reconhecer quando duas grandezas são diretamente proporcionais e também identificar quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Verificar quando duas grandezas não são proporcionais. Então há três possibilidades: ou ela é proporcional, e se ela for proporcional tem duas, né? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou simplesmente não tem proporção nenhuma, certo? Você sabe o que é grandezas na matemática? Não, né? Ficar tudo quietinho aí. Nós vamos ler um textinho aí que a gente vai explicar isso, tá bom? Mas vocês vão ver que não é difícil. Matemática, página 57. A matemática é uma área do conhecimento muito importante para a humanidade, pois ela está presente em muitas das nossas ações diárias. Nós contamos o tempo, medimos a massa de objeto e calculamos a distância entre dois lugares. Estamos envolvidos com ela sem mesmo percebermos. Nas atividades a seguir, iremos aprender o conceito de grandeza e como duas grandezas podem ou não se relacionar. Vamos lá? Número 1. Tudo tranquilo que contamos
Tudo aquilo, nossa senhora, eu tô de óculos, hein? Não dá nem para disfarçar. Tudo tranquilo com vocês? Vamos começar? Tudo aquilo que contamos ou medimos na matemática, chamamos de grandeza. Né? Por exemplo, a idade é grandeza? Dá para contar, dá para calcular. Né? O peso é grandeza? É. A água é grandeza? Se for medido em litros, né? ml, mililitro, né? Então, praticamente quase tudo, né? Quase tudo é grandeza. Tudo que a gente pode contar ou medir, né? Então, lá, nós chamamos de grandeza, por exemplo, o comprimento, a capacidade. Capacidade geralmente é assim, capacidade em litros. Isso, em volume, né? De litros, certo? A quantidade de seguidores numa rede social, dá para contar, né? O volume, que seria o espaço que ocupa, né? Dentre outros, tenho muitos exemplos, tá? A quantidade de bolinha de gude que tem na coleção de bolinha de gude é grandeza? Eu não tenho nenhuma. Não, mas é grandeza, você pode ter nenhuma. Né? Por exemplo, a quantidade de cabras que eu crio é grandeza? É grandeza, a quantidade é zero. Mas é grandeza, dá para contar. Contei lá, não deu nenhuma cabra. Né? Então, mas é a quantidade de cabras que é a grandeza, não é o número, tá? Ficou claro isso? A grandeza é o que é que pode ser contado, não é o número. Eu estou ensinando isso aqui no 7º ano, eles ficam confundindo. Por exemplo, eu falo assim, fui no mercado e comprei 5 pães e paguei R$2,50. Quem são as grandezas aí? Os pães. Quase. Os 5 contos é o resultado que você contou. É difícil, né, de pensar. O que a gente tá pagando? É o valor que vai pagar. Isso mesmo, João. Muito bom. Então as duas grandezas aí é o quê? Quantidade de pães e o valor pago. Tá? Ah, mas não é os 5 pães e os R$2,50? Não, isso aí é valores que eu contei. A grandeza é o que eu posso contar. Tá bom? Vamos lá então, continuando aqui. Dinheiro é grandeza? É. Né? Eu queria ter bastante para contar, mas tá difícil. Porque o que acontece? Ele vem na conta, eu nem vejo ele na mão, né? Eu vejo ele lá no número, vai pagando as contas, vai só diminuindo os números. Mas são grandezas que estão contadas lá no banco. Continuando aqui então. Em algumas situações, a variação de uma grandeza está associada a outra variação, a variação de outra. Por exemplo, acabei de falar dos pães, né? A quantidade de pães que eu compro está ligado ao valor que eu tenho que pagar? Sim ou não? Uma coisa está ligada à outra? Tá. Se eu comprar um pão, eu pago R$1,50. Se eu comprar 2 pães, eu vou pagar R$1. É 50 centavos cada um, né? Então, um pão 50 centavos. Acho que eu falei R$1,50, acho que eu falei errado. É eu que viajei aqui, desculpa. Um pão, 50 centavos. 2 pães, R$1. 3 pães, R$1,50. Uma grandeza influencia na outra. É isso mesmo. Aí, ó, observe. Para produzir um bolo, vamos colocar a foto aqui, ó. Olha que bonito. Para produzir um bolo, é preciso um determinado volume de leite. Como assim? Vou aumentar a música do leite, é isso? O volume do leite é a música? Não, né? O volume não quer dizer o volume do som do celular. É a quantidade de leites. Que ele é medido em mililitros, litros, a gente chama de volume, tá? Então, a quantidade de volume de leite. E se quisermos fazer 2 bolos com a mesma receita, o volume do leite precisará ser o quê? O dobro. E se eu quiser fazer 3 bolos? O triplo. Aí por diante. Logo, nessa situação, a quantidade de bolos e o volume de leite são grandezas que têm variação de uma Nossa Senhora. Vou ler de novo. A quantidade de bolos e o volume de leite são grandezas em que a variação de uma provoca a variação na outra. Tá? Enquanto isso, uma cresce, a outra também cresce. Aumentei 3 vezes a quantidade de leite. A receita vai ser 3 vezes a quantidade do bolo, né? É isso mesmo.
Continuando, na outra página, vira a página aí. Página 58. Analise agora os seguintes pares de grandezas e digam se variam ou não uma com a outra. Então lá, vamos resolver junto comigo? Então, grandeza número 1. Ó, lembre-se, a grandeza não é o número, é o que você consegue contar. É o que você consegue medir, tá bom? O que você consegue pesar, por exemplo. A velocidade de um automóvel tem a ver com o tempo gasto no trajeto? Sim, né? Se eu andar mais rápido, eu vou chegar num tempo... Não, vou falar assim para não confundir vocês. Se eu aumentar a minha velocidade, o que acontece com o tempo? Ele passa mais rápido. Não, o tempo fica... Diminui o tempo, né? Por exemplo, se eu andei 50 km por hora com uma moto, com a motinha, levei 1 hora para chegar lá no lugar que eu precisava chegar. Se eu pegar a mesma moto e andar 100 km com ela, eu dobrei. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu para metade, né? Olha que interessante, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Isso é chamado de grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta e outra diminui. Ainda não. Ele fala assim, ó. Aqui é só sim ou não. Então aqui vocês já acertaram. A resposta é sim. Agora vamos ver se vocês vão acertar essa. A altura de uma pessoa tem a ver com a massa da mesma pessoa? O que é a massa? O peso da mesma pessoa? Não, né? Ou sim? A altura da pessoa? Por exemplo, aumenta a massa. Quem mede 1,78? Se eu meço 1,78, eu vou dar um exemplo para vocês, vou usar um número mais redondo. Se eu tenho 1,80m, eu tenho 100 quilos, certo? Eu não tenho isso, eu tenho mais. Mas vamos fazer de conta. Se eu tenho 1,80m e tenho 100 quilos, quer dizer que se eu tiver 90 centímetros de altura, eu vou ter 50 quilos? Não tem nada a ver, né? Eu posso engordar e não crescer mais, o que está acontecendo comigo, né? Eu tô com 1,74m e faz 3 anos que eu fico lá, chego a 120 kg, depois abaixo para 95 kg, foi o meu recorde, consegui emagrecer. Aí engordei de novo, agora eu emagreci, mas eu não estou aumentando, eu só estou engordando e emagrecendo. Mas por que vai engordar e não engorda bem, emagrecer é difícil? Né? Eu queria saber, devia ser o contrário, né? Mais difícil para engordar e mais fácil para emagrecer, né? Então aqui não tem mesmo, não tem sentido nenhum, porque eu não cresço mais, mas meu peso continua aumentando e diminuindo, parece uma sanfona. Vai e volta, né? E a sanfona aumenta mais. Ontem mesmo perdi 800 gramas, mas não cresci. Não diminui, né? Então, perdi 800 gramas ontem. Mas o que você fez para perder 800 gramas? Não almocei. Vamos lá, continuando. Capacidade de armazenamento em um smartphone e a quantidade de fotos armazenadas nesse smartphone. A capacidade que eu consigo ter no meu celular. Vamos supor, eu tinha um celular de 4 GB de memória. E aí eu ia conseguir guardar um tanto de fotos lá, né? Quando eu comprei um de 16 GB, vocês acham que aumentou ou fica a mesma quantidade? Aumentou 4 vezes, a quantidade de fotos provavelmente vai aumentar 4 vezes. Então aqui é sim. Esqueci de perguntar para vocês antes de eu subir a resposta. A quantidade de pacotes de arroz comprado e o valor a ser pago tem proporção uma com a outra? Não? Tem. A quantidade que você comprar... Eu vi o arroz na promoção no mercado / açougue de um colega meu lá, que tá R$15 o saco de 5 quilos. R$15. Se eu for comprar um saco lá, eu vou pagar R$15. E se eu for comprar 2 sacos? 30. E se eu for pagar 3 sacos? 45. Mas vocês estão trabalhando para ele? Como que você sabe o valor? Matemática. Eu só estou falando o valor. Falei o valor unitário. O resto vocês usam. Oi? R$15. Você tá achando caro? Então depois que acabar a aula eu falo pra vocês onde que é, senão fica propaganda aqui. Vou lá amanhã. Daqui a pouquinho eu conto onde que é pra vocês. Amanhã eu vou lá pra você. Tá, continuando. Aqui então é? Sim. Agora o outro.
A quantidade de pedreiros trabalhando na construção de uma casa e o número de dias para que a construção da mesma casa fique pronta, no caso. É proporcional? Tem relação, né? Se eu aumentar o número de pedreiros, o que acontece com o número de dias? Diminui. Então há proporcionalidade? Sim. Há uma relação com a outra? Sim, né? Olha a próxima aqui. O número de curtidas em uma publicação em uma rede social e o número de comentários na mesma publicação. Depende, a pessoa pode curtir lá e comentar. Isso, João, perfeito. Tem proporcionalidade? Mais ou menos. Sim ou não? Não, sim. Não, né? Não tem. Porque a pessoa pode só curtir Ou pode só e não comentar. Ah, mas a cada 3 pessoas que curtem, uma comenta. Se manter a regra, se fosse assim, aí sim, né? A hora que você vai curtir, vai falar, não senhor, você não pode curtir enquanto você não comentar. Aí sim, se fosse assim, daí ia ter proporcionalidade. Mas aqui então não tem proporcionalidade. assistir os vídeos do senhor e fala, curte, comenta. Eu vivo pedindo pra turma curtir, poucos curtem. Tem bastante visualização, mas curtida, poucos. Eu esqueço curtir e falo. Porque vocês estão empolgados ali na lição, eu fico contente. Eu prefiro que vocês se empolguem na lição do que... Não, mas tem hora que eu vou compartilhar lá no grupo da família e xingo. Opa. Eu já saí da escola. Eu pensei que aí vinha hoje. Poxa, justo as aulas que você participa, você quer mostrar que você está participando, os caras ficam bravos em vez de incentivar você, João. Manda esse vídeo lá, ó. Incentive o João, não fique bravo com ele dele curtir. Que vem? Eles vê a fotinha, você vai já ver escrito matemática e já desanima. Ó, 16 minutos, você manda lá e fala assim, ó, 16 minutos o professor Ricardo pediu para vocês não me xingarem, porque eu quero ajudar vocês a aprender, a lembrar a matemática, Vocês né? sabem que é grandeza. E vê lá, vocês lembram o que é grandezas? Então lá, grandeza 1 e 2 agora. Minutos de ligação realizadas durante um mês em um celular. Nossa, eu vou ler com óculos agora. Minutos de ligações realizadas durante um mês em um celular. Valor fixo a ser pago no plano mensal desse celular. É ou não é com grandeza? Uma grandeza tem relação a outra? Não. O valor é fixo. Isso, olha a palavrinha ali, fixo, né? Aquilo ali se matou a charada. Porque o que acontece? Vamos supor que eu pago lá um plano de R$ 39,90. Aí eu não liguei nenhuma ligação durante o mês. Vou pagar R$ 39,90. Liguei 1.000 ligações, R$ 39,90. Certo? E as operadoras sempre perdem, com alguns clientes sempre ganham. Geralmente ganha mais com outros clientes, né, do que perde. Então lá, então a resposta é não. Tranquilo aí? Vamos para o próximo? Ainda na página 58, atividade 2. Na atividade anterior, você observou que a variação de uma grandeza pode provocar a variação de outra. Olha a palavra aí, pode. Teve umas que teve e outras não tinha nada a ver, né? Por exemplo, meu peso subiu e desceu, mas meu tamanho continuou o mesmo, certo? E aí então, nos casos em que a variação de uma grandeza implica que a outra varie na mesma proporção, dizemos que são grandezas proporcionais. Por exemplo, do pão lá, né? Comprei 5 pães, paguei R$ 2,50. Se eu comprar 10 pães, eu dobrei a quantidade de pães. O que eu faço com o valor que eu estava pagando? R$ 2,50? Vou dobrar. 2,50 vezes 2 dá? Você dobrava R$ 5,00. Né? Então, são grandezas proporcionais. E quando isso não ocorre, temos duas grandezas que não são proporcionais. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. É lógico que quanto maior eu for, mais pesado eu vou ficar. Mas não tem nada a ver, não são proporcionais. Né? Porque eu posso ficar do mesmo tamanho e ficar engordando e emagrecendo de acordo com a minha alimentação, né? Aí nas férias eu vou caminhar. Pode ser que eu perca peso, né? Se Deus quiser, vamos ver se eu caminho. nas férias, vai caminhar não. Não, eu caminho no asfalto vindo aqui pra Monjolado. Aí enquanto isso, né? Você vê lá passando bola, pare pra ajudar. Lá, imagine, por exemplo, que você vai a uma lanchonete e pede um copo de suco de laranja. No
de laranja, no valor de R$4. Quanto que custa o copo de laranja? R$4. Se você pedir 2 copos, você pagará R$8. Ao dobrar a quantidade de copos de suco, o preço também dobrou. Logo, a quantidade de copos de suco e o preço... Logo, a quantidade de copos de suco e o preço, nessa situação, são grandezas proporcionais. Agora, observe a seguinte situação e afirme se são grandezas proporcionais ou não. Distância percorrida por um automóvel e o volume de combustível. Não, pensa assim, o volume é litros, vamos falar litros de combustível. Distância percorrida por um automóvel e o litros de combustível que ele tem no carro. Eu achei interessante que você falou, quanto mais eu andar, mais vai diminuir. Só que aí a palavra sua depende e matou a charada. Porque o que acontece? Ele vai andar aqui em Guapiara, certo? Vocês acham que o quanto, para eu vir da minha casa até os Pais, você conhece o bairro dos Pais, né? Para eu ir da minha casa até os Pais, é a mesma, não, eu vou por aqui, pela Monjolada. É a mesma distância que se eu voltar dos Pais até a minha casa, pelo mesmo caminho, é a mesma distância. Será que eu vou gastar a mesma quantidade de litros de combustível? Vai. Será? Acho que não. Porque eu não vou ter essa subidona aqui, né? Que da Monjolada até os Pais é só subida. Só desce na Capoavada ali, depois pega a subida de novo. E aí, pra voltar embora, joga o ponto morto ali, filho. Vai parar na barra. Vem parar aqui. Lá do top do coisa lá. Dá pra descer desligado? Quando eu tinha o carro velho eu fazia isso. Não travava o volante. Não façam isso, tá? Um dia eu apaguei o farol, o carro apagou o farol também, quase que nós batemos. O carro que tava no asfalto. Porque eu apagava o farol pra ver que não vinha nada, né? Pra não precisar pisar no freio. Professor Davi, vocês conhecem? Tava comigo, já começou lá. Meu Deus do céu, e começou a relar, por quê? Mas quase morreu mesmo, cara. Depois disso nunca mais fiz isso. Então, não tem nada a ver aqui, né? Eu desligava, eu vinha com o carro desligado de lá até aqui no Monjolado. É que não travava o volante. Só pegar no tranco. Mas não façam isso. Não, tu longa não dá pra fazer isso. Então lá. Só pra não gastar. Presta atenção. Responda agora pra mim. A distância percorrida por um automóvel e o volume de combustível tem uma proporção? Não. Outro exemplo que eu posso dar para vocês e para quem vai assistir pelo YouTube. Por exemplo, não sei se vocês já foram para praia, mas lá de São Paulo, para descer para Santos, que tem as praias lá em volta de Santos, Baixada Santista, só desce. E a distância para voltar é a mesma, só que o carro vai gastar mais combustível. Então não tem proporção mesmo, né? Às vezes gasta 5 litros para descer e 15 litros para subir, né? Pode ser isso, é o triplo, porque vai forçar mais o carro para subir. Então a resposta aqui é grandezas não proporcional, pois o consumo por quilômetro rodado teria que ser fixo, e não é, né? Porque tem hora que eu vou pegar subida, tem hora que eu vou pegar descida, então não é grandezas proporcionais. A B, a idade da pessoa e a massa dessa pessoa. Nada a ver também, né? Vocês aqui têm tudo a mesma idade, não tem? Mais ou menos. Tá. Todo mundo tem o mesmo peso, será? Não. E se fosse assim, pense bem, teria que ter proporcionalidade, né? Nasceu lá com quantos anos com 0, né? Lógico. Com quantos quilos que nasce uma criança, mais ou menos? 3 quilos, vamos colocar o número exato aqui. Então, nasceu, 0 momento aqui, nasceu, ficou com 3 quilos. Quando completou 1 ano, né? Não dá para fazer o dobro de 0 aqui, já complica. É o primeiro dia aqui, né? Quando ele completou 365 dias, ou seja, 1 ano, ele dobrou o peso, estava com 6 quilos, certo? Estou dando exemplo. Não, ele deu né, se tivesse proporcionalidade. Quando a criança fizesse 2 anos, opa, não dobrou a idade aqui? Foi para 12. Quando a criança fizesse 4 anos,
Dobro de 2, o dobro de 2 era 4, o dobro de 12 era 24. Quando a criança fizer 8 anos, Dá 48 quilos. Senhor, Tá. Quando a criança fazer 16 anos, 96 quilos. Tá. O dobro de 16 anos. Tá dando pena. O dobro de 16 anos. Quanto que é o dobro? 32. Ah, 96 vezes 2. Dá 12, foi 1, 18, 192 quilos. Tá, boa. Aí quando chegar aos 64 anos, que é o dobro de 32, vai estar o dobro. Já explodiu. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 9, 18, foi 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 384 quilos. Ô, senhor. Tem cabimento uma coisa dessa? Não consegue nem Ô, andar. senhor, eu já vi um cara de 400 e pouquinhos, senhor. Então, mas aí não seria só uma pessoa, seria para todo mundo essa regra. Tem cabimento? Não tem. Então isso aqui, as grandezas são proporcionais ou não? o mundo ia ficar plano. Não são proporcionais, tá? Letra C. A massa de ingredientes em uma receita e a quantidade de porções servidas. Daí, Massa de ingredientes, uma receita, uma porção. a massa de ingredientes de uma receita e a quantidade de porções servidas. É proporcional? Porque se Sim. colocar mais massa, vai ter mais Sim. porção. Sim, é isso mesmo. Para quem tá, vocês aqui pelo jeito entendeu, mas para quem, às vezes seus colegas, se for assistir depois no YouTube, né, aqueles que faltaram, para entender, massa é o quê? Peso, né? É. Quando eu vou fazer uma receita de bolo, eu meço o peso das coisas em tonelada? Não, eu vou lá, 1 tonelada de açúcar, não, né? Geralmente é o quê? Em Uma xícara. gramas, né? Em gramas, xícara, né? Quando é algumas coisas. Rapaz, tem a medida padrão, eu não lembro de cabeça, mas tem a medida. Quando eu fico na dúvida assim, e por exemplo, lá em casa tem xícaras diferentes, né? Eu tenho um copo de medida. Esse copo de medida tem xícara, tem outras coisas lá, né? Tem dose. E aí, quando você ficar na dúvida mesmo assim, o meu copo tem ml, eu entro na internet e vejo lá quantos ml tem uma xícara. Entendeu? Eles colocam lá pra gente ter uma ideia. Mas aí vamos fazer tentativa. Eu acho que é 200, não, é um padrão, existe o padrão. Acho que é 200 ml, depois eu confirmo. Então aqui grandezas são proporcionais. E na letra D, fale Maria Clara. Achei que você ia falar alguma coisa, desculpe. Tamanho da tela de um smartphone e o valor a ser pago. Gostei, ai que alívio. Muita gente. Então, não, tô falando, vocês dois acertaram. Ai que alívio, porque um monte de gente erra isso aqui. Mas que tela. Não, mas quem ia colocar? Tem gente que acha que quanto maior a tela, mais caro é. Tem a ver, tem a ver. Quanto mais grana é, mais é. Só que às vezes ele aumentou 10% do tamanho da tela. E o valor do celular aumenta 50%. Por quê? O celular é só por causa da tela ou é por causa do processador, da capacidade, né? Tem mais coisas. Então aqui, que nem diz vocês, nada a ver. Aqui então, são grandezas não proporcionais. Se quiserem dar destaque no não, quando não for, é bom. Nada a ver. Letra A, vira a página agora, né? Lá do outro lado. Não tem até. Não, então, lá na página agora 59, é isso? É só olhar pro outro lado. Não precisa virar, é só a página aí. Esse aqui tá indo bem, você estava acompanhando bem. Continuando. E, volume constante de água derramado no chuveiro e o tempo do banho. Tem a ver ou não? Por exemplo, eu abro o chuveiro lá, começo a tomar banho. Passou 1 minuto, eu vou gastar uma quantidade de litros. Quantos litros vocês acham mais ou menos? Chute aí. Depende da... Vamos supor, abrir no máximo não, na metade. Muito bem. Vamos supor que 1 minuto gasta 5 litros, certo? Em 2 minutos, 10 litros. Em 2 minutos? 10 10 litros. Em 3 minutos? 15 litros. Tem a ver então proporcionado aí ou não? Tem. Sim. Então, grandezas são proporcionais. Quanto maior o tempo que eu ficar embaixo do chuveiro, maior vai ser o tempo de litros e na mesma quantidade proporcional. Por quê?
A não ser que fique abrindo e fechando. Geralmente a gente abre lá o chuveiro. Geralmente a gente abre o chuveiro lá e não mexe mais, né? Até você acertar a temperatura, depois belezinha, né? F. Olha lá, F. O número de convidados em uma festa e a quantidade de convites impressos. É proporcional? São proporcionais. Aí aqui dá dois sentidos, sabe? Por exemplo. Pode vir um pedenta? Não, por exemplo. Se for uma festa que o ingresso é individual, aí beleza. Agora vamos supor, eu vou fazer aniversário da minha filha. Pode convidar aqui? Eu vou lá e convido minha mãe. Quantas pessoas vai vir com a minha mãe? Um convite só. Vai vir só a minha mãe. Não, calma aí. Eu convidei minha mãe, um ingresso, vai vir minha mãe. Convidei minha irmã, um ingresso, vem 3 pessoas. Minha irmã, o marido dela e o filho dela. Aí eu vou e convido minha cunhada. Eu tenho 8 cunhados, né? Não, 7 cunhados. A minha esposa não é minha cunhada, é minha esposa, né? Elas são 8 filhos, então eu tenho, contando cunhado e cunhada, eu tenho 7. Será que todos têm a mesma quantidade de pessoas na família? Não, então, aí se fosse uma festa assim que eu convido a família, não seria proporcional. Mas numa festa, vamos supor, você vai entrar numa festa onde você precisa apresentar o ingresso para entrar, né? Tipo um show. Aí sim, a quantidade de ingressos é proporcional à quantidade de convidados, certo? Próximo, ainda na página 59. 3. A professora de Rodrigo escreveu no quadro o seguinte. Presta atenção nisso aqui. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. E se acontecer, em vez de aumentar, eu diminuir, o que tem que acontecer com a outra também? Aumentar o... Não. Então vamos lá de novo. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. E se eu diminuir uma, a outra também diminui, tá bom? De forma proporcional. Por exemplo, eu vou comprar bombons, certo? Eu sempre compro lá, compro 10 bombons, pago R$1 cada bombom, então eu vou pagar R$10. Hoje eu vou aumentar o bombons, eu vou comprar 15. Quantos que eu vou pagar? 15. Tô aumentando, não tô? Agora eu vou aumentar para 20. 20 então. Agora eu fiquei sem dinheiro. Né? Mas eu quero comer bombom, então eu tenho que economizar. Vou comprar 5 bombom. Eu posso comprar só 5 bombom? Posso. Eu estava aumentando, mas agora veio a crise e vou diminuir. Então vai diminuir também o valor que eu vou pagar, né? Não vai tipo assim, vou comprar 5, vou ter que pagar 20 porque a última vez eu paguei 20. Não, tá? Então isso são grandezas diretamente proporcionais. Eu gosto de fazer assim, ó. Quando uma grandeza aumenta do menor para o maior, ela aumenta. E a outra grandeza também, do menor para o maior, está no mesmo sentido, a seta? As duas setas estão no mesmo sentido? Sim. Então é grandeza diretamente proporcional. Quando a grandeza do menor para o maior, né, ela diminui no caso, certo? Sempre eu faço setinha do menor para o maior. E a outra grandeza também diminui, do menor para o maior. As duas setinhas estão no mesmo sentido? Sim. Então as duas, quando estão no mesmo sentido, aumentaram junto, diminuiu junto. E há proporcionalidade entre elas, né? Porque não adianta nada eu falar, então eu cresci. Quer dizer que o meu peso vai aumentar na mesma proporção? Não, tem coisa que não, tá bom? Então aqui, quando as setas estão no mesmo sentido, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais, certo? Agora, de forma contrária, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma resulta na diminuição da outra, ou vice-versa. Por exemplo, aqui, ó, nós vimos já hoje aqui, pedreiros, menor número de pedreiros, maior número de pedreiros. Então, se eu aumentar, fazer do menor para o maior nos pedreiros, os dias trabalhados, o que vai acontecer? Vai do menor, do maior, vai vir para o
menor. Então vai ficar uma seta para cima e outra para... Quando as setas não estão no mesmo sentido, eu chamo ela de inversamente proporcional. Eu não, todo mundo tem que chamar ela de inversamente proporcional. Geralmente envolve, marque isso na cabeça de vocês. Geralmente, quase todos, quando você for fazer um concurso, quando está envolvendo tempo, a grande chance de ser inversamente proporcional. Por exemplo, já falei, andando a 100 km por hora, eu faço em meia hora. Se eu andar a 50 km por hora, eu diminuí, o que aconteceu com o outro? Aumentou. É inversamente proporcional. Tá? Vamos dar continuidade então. Agora vem alguns exercícios sobre isso, eu acho. Rodrigo pensou sobre o assunto e elencou algumas situações para analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Ajude-o preenchendo o quadro a seguir. Situação. Aí vocês vão falar para mim se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá bom? Situação. Massa de farinha de trigo e a quantidade de pães. As duas são proporcional, mas essa é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente. Quanto mais massa, mais bolinho, mais pão. Quanto menos massa, menos pão. Então ela é inversamente, diretamente, vixe Maria, diretamente proporcionais. A próxima. Oi? Aí nos seus cabe melhor, né? No meu aqui não coube. Pode escrever já aí. Não coube também. Não, também? Número de torneiras. Olha que interessante essa. Número de torneiras enchendo um tanque numa mesma vazão. Você sabe o que é vazão? Vazando. O próprio nome já fala, vazando. É o quanto que está vazando a água na torneira. Então, todas abertas no máximo, por exemplo, tá? Então, todas vai ter a mesma vazão. E como começa o vazão? Geralmente é quantos litros por minuto ela sai daquela torneira, né? Geralmente se abre o máximo lá a torneira. Abre o jeito que você quer, coloca um balde lá para medir em 1 minuto. E aquele balde com aquela marcação do lado para saber quantos litros está saindo de água ali por minuto. E o tempo necessário para encher, para o tanque encher. E daí? É direto ou é inverso? Direta? Quanto mais torneira, mais tempo vai levar? Quanto menos torneira, mais rápido vai ser? Não. É ao contrário. Porque se eu encho, vamos supor, com 2 torneiras, as grandezas é torneiras e tempo. Nossa senhora, 2 tem letra M. Torneiras e tempo. Com 2 torneiras, vamos dar um exemplo aqui. Com 2 torneiras, leva 1 hora. Se eu abrir 4 torneiras, Meia hora. vai ser 2 horas? Não, vai ser metade, né? Vai ser meia hora. Olha bem aqui, o que aconteceu aqui? Do menor para o maior. Do menor para o maior. As duas setas estão com o mesmo sentido ou está uma inversa da outra? Inverso. Ó, o próprio nome já fala, uma inversa da outra. Então ela é inversamente proporcional. Certo? E aqui tem uma outra coisinha, quer ver, ó? O que eu ia falar aqui mesmo? Fugiu? Da cabeça agora. Dá um perdido. Nossa. Vai ficando velho pra você ver. Vai dar mais perdido na gente ainda. Olha o que tá faltando pra mim, ó. Memória. Vamos pro próximo. Tá. Aqui lembrei, ó. Presta atenção. Se um lado você multiplicou por 2, vou fazer x aqui, geralmente a gente não faz x, né? Se um lado você multiplicou por 2, o outro lado você vai fazer o contrário da multiplicação. Divisão. 1 dividido por 2 dá meio. 2 vezes 2 dá 4. Então, o inverso do outro, porque um lado multiplicou e o outro lado dividiu, tá? Agora eu vou apagar aqui e vamos para o próximo. Memória de armazenamento de um computador e a quantidade máxima de arquivos com o mesmo tamanho que esse computador pode armazenar. Então vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. E um computador tem um HD, que seria o disco rígido. HD externo. Né? Tem o HD externo, tem o HD interno, né? Vamos lá, aqui ele está falando do HD interno.
Esse HD tem 1 GB, não, 1 GB, 500 gigabytes, 500 gigabytes de memória para caber as coisas lá. Vai caber, vamos supor, 1000 arquivos de vídeo, certo? Se esse HD, em vez de 500 GB, tiver 1000 GB, vai dobrar também do outro lado? Sim. Tá? Então, só para corrigir agora, não existe o 1000 GB, seria 1024 GB que se transforma em 1 terabyte, tá bom? Alguns lugares ensinam que é cada 1000, mas a matemática do computador é base 2, código binário. Então ele é 1024. Que seria 2 vezes 2 vezes 2, até chegar no 1024, gera um negócio, né? Porque nunca tem uma assim, Às vezes você compra lá o pendrive e fala assim, ele é de 8 GB. vai ver 7 A hora que você vê lá é 7 alguma coisa. Por quê? para o sistema. Por causa além do sistema, por causa do código binário também. Tá bom? Vamos lá, então aqui é diretamente proporcional mesmo. O preço de um sanduíche é a quantidade de sanduíches consumidos. Então vamos supor, o sanduíche custa R$3. É diretamente. O preço de um sanduíche é R$3. E a quantidade de sanduíches consumidos? 1 material, 2 Isso. Direta proporcional. Um lanche dá 3, 2 lanches dá 6, 3 lanches dá 9. Aí eu voltei a comprar um só, diminuí, né? E diminui o valor também. Naquela época, nossa, que época boa. Velocidade média de um pedestre e tempo gasto de sua casa, de casa até o ponto de ônibus. Então, se eu andar numa velocidade de 2 km por hora, eu levo 20 minutos para chegar no ponto de ônibus. Se eu apertar o passo e andar 2 vezes mais rápido, vou andar 4 km por hora. Eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Então, se um aumentou e o outro diminuiu, inversamente proporcional. Só estou vendo 3 alunos respondendo, hein? Eu estou com medo dos outros estar só balançando a cabeça e não estar entendendo. Tá certo que os dois aqui que estão respondendo estão empolgados respondendo, se vocês quererem tentar responder, né? A última. Número de prestações em uma compra e o preço de cada prestação sem juros. E agora? Vamos supor, o que seria esse número de prestações? Eu vou lá e compro um computador à vista, R$1.000. E aí eu vou comprar em 2 vezes sem juros. Quantos que eu vou pagar? 500. 2 de 500. E se eu for comprar em 4 vezes sem juros? 4 de 250. Eu estou aumentando o número de parcelas e o valor da parcela está? Então ela é diretamente ou inversamente? Muito bom, inversamente. Quanto maior o número de parcelas, menor o valor da parcela. Só que tem que ser sem juros. Senão os juros não vai dar certo. Pronto? Alguma dúvida aqui? O juros aí vai aumentar o valor. Aumenta o valor final. Próxima página. Página número 60. Exercício número 4. O estudo da proporcionalidade entre grandezas está muito presente também na geometria. Observe os seguintes quadrados de lado de 1 centímetro e de 2 centímetros. Tem o desenho aí, não tem? Tem. Então vamos lá. Um quadrado de 1 centímetro. Vira o tamanho dele aqui? Sim. E o quadrado de 2 centímetros? Nem parece com tudo. Né? É aí que tá. Se você olhar, ele dobrou o espaço que ele ocupa ou mais do que o dobro? Né? Presta bem atenção. Isso, é isso mesmo. Certinho. Ó, se eu pegar minha caneta a hora que eu achar ela, achei. Se eu vir aqui, ó, 1 centímetro tá aqui. 1 centímetro tá aqui, não é? 1 centímetro tá aqui, não tem 2 centímetros? Metade é 1 centímetro. A hora que eu traçar uma linha entre eles, quantos quadradinhos daquele cabe aqui? 4. Mas eu só dobrei o lado dele. Eu fiz 1 vezes 2 para dar 2. Mas a quantidade de quadradinho que cabe dentro dele é 4, é bem mais. Ah, professor, e se eu fosse fazer o perímetro? O perímetro é a lateral.
certo? Tem que ser 1,2. Não dá proporcional ali. Agora aqui, ó, presta bem, é o perímetro. O perímetro são as laterais. Se eu tenho 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, É 2. quantos centímetros eu tenho dando a volta? 4. 4. Soma todos os lados, dá? 4. E aqui? Aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros. 8. Então aqui o perímetro é 4. E ao eu multiplicar por 2 do seu lado, o perímetro ficou igual a 8. Será que funciona? 4 vezes 2 dá quantos? 8. Olha que legal, no perímetro funciona. Na área, não funciona. Se eu não me engano, é essa a pergunta. Eu fui explicar, acabei já fazendo a... Olha lá. A variação na medida do lado do quadrado de 1 para 2, ou seja, estava 1 e multiplicou, dobrou, né? Foi o dobro, não é? Dobrou o tamanho do lado. Provocou uma variação na medida do seu perímetro. Sim ou não? Ou ficou o mesmo perímetro? Quando estava 1, ele tinha um perímetro de 4 centímetros, né? Quando eu dobrei o 1 para 2, o que aconteceu com o perímetro? 8. Então teve mudança? Sim ou não? Sim. Primeira resposta é: teve mudança. Não, daqui a pouquinho sobe ali bem bonitinho para vocês. Se sim, foi de forma proporcional, sim ou não? Tinha 1 vezes 2 dá 2. Perímetro, 4 vezes 2 dá 8. Então deu, né? Então como que eu tenho certeza disso? Fazendo uma tabelinha. Ó, você pode pôr aqui, lado, perímetro, né? Aí quando o lado é 1, o perímetro é 4. Se eu dobrar o lado, vai ficar 1 vezes 2 dá 2. O que aconteceu com o perímetro? 8. Fez 4 vezes 2. E se eu pegasse o perímetro original e multiplicasse por 3? O lado do quadrado ia ter quantos centímetros? 3. E o perímetro dele? 12. Por quê? 4 vezes 3 dá? 12. Muito bem, é isso mesmo. Então aqui ficou provado. Existe proporcionalidade sim. E se for proporcional, agora conta pra mim. Foi direta ou foi inversa? Foi direta, por quê? Conforme aumentou o lado, o perímetro também aumentou. Os dois tiveram aumento juntos. Tá bom? Subi na resposta bem bonitinha aí. Com a letra bonita, né? Ah, não é muita coisa não? Olha lá, vou ler pra vocês, daí vocês fazem um resumo aí. O perímetro do quadrado com o lado 1 é igual a 4 vezes 1, que dá 4 centímetros, né? E que o perímetro do quadrado com o lado medindo 2 centímetros é igual a 4 vezes 2, que vai ser igual a 8 centímetros. Desse modo, a variação na medida do lado do quadrado provocou a variação proporcional e de forma direta na medida do seu perímetro. Ao dobrar a medida do lado, o perímetro também dobrou de tamanho. Logo, são duas grandezas diretamente proporcionais. Certo? Vamos fazer a B, daqui a pouquinho eu dou um tempinho para vocês fazerem o registro. A variação na medida do lado do quadrado de 1 para 2 centímetros provocou uma variação na sua medida da área? Sim ou não? Não. Como que eu meço a área? Isso, é a parte interna. Muito bem. A área é essa parte laranja, tá? E como que eu vou fazer a área de um quadradinho de 1 centímetro? É 1 vezes ele mesmo. Eu faço lado vezes lado. Quantos que dá 1 vezes 1? 1. É vezes, né? Agora, a área do novo quadrado. Então, ó, eu aumentei de 1 para 2. Dobrei o tamanho. Vamos ver a área, se vai dobrar? Qual é a área de um quadrado de 2 por 2? Eu multiplico 2 vezes 2. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Então, veja bem. O lado foi multiplicado por 2 e a área não foi multiplicada por 2. Foi multiplicado por 4. São proporcionais?
São proporcionais, sim ou não? Repare o seguinte, né? Do 1 aumentou para o 2. Do 1 aumentou para o 4. As setas dá a entender que é diretamente proporcional. Só que como eu dobrei um lado, o outro lado também, a área foi dobrada? Não. Então não há proporcionalidade. Certo? Olha lá. A área... E não é inversa também, ela não há proporcionalidade. A área do quadrado com o lado de 1 centímetro é igual a 1 vezes 1, que dá 1 centímetro quadrado. E que a área do quadrado com o lado medindo 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados. Desse modo, a variação a variação na medida do lado do quadrado provocou uma variação na medida da sua área. Teve a variação, mas não foi de modo proporcional. Ao dobrar o lado da medida, a área aumentou 4 vezes. Logo, são duas grandezas não proporcionais. No perímetro, sim, mas na área, não. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro. Continuando. Exercício número 5. Para compreender melhor se duas grandezas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais ou não proporcionais, escreva verdadeiro, né, V para verdadeiro e F para falsa. A velocidade média de um ônibus é inversamente proporcional ao tempo gasto no trajeto? Verdadeiro ou falso? Vou ler de novo. A velocidade média de um ônibus, quanto a velocidade dele média, é inversamente proporcional ao tempo gasto no trajeto? Vocês acham que é verdadeiro ou acham que é falso? Vamos fazer assim, não tenha vergonha, não vou falar nome. Quem acha que é verdadeiro, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. A maioria ganhou. Será que a maioria tá certa? Tá. É verdadeiro. Quanto mais rápido você anda, menor é o tempo. Quanto mais devagar você andar, maior é o tempo. Certo? Então ela é inversamente proporcional, sim. B. O preço do pacote, o preço de um pacote com 1 kg de feijão é diretamente proporcional à quantidade de pacotes comprados. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mais alguém acha que é verdadeiro ou os outros? Verdadeiro. Ó, vou dar exemplo aqui. Vou fazer aqui para ajudar vocês na visualização. O preço, né? Né? Quanto mais você compra, mais você vai pagar. Então é verdadeiro. O número de visualizações em um vídeo é diretamente proporcional ao número de seguidores do usuário que o postou? Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bom, é falso. Por quê? Eu tenho um vídeo ali no YouTube que tem 10 mil visualizações. E tem 2 mil inscritos. Então não tem nada a ver aqui, né? E o vídeo de ontem eu tenho 56 visualizações. Eu tenho só 56 inscritos? Não. Isso aqui não tem nada a ver então, né? Então é falso. Tá com 2.160, se eu não me engano. Vamos ver se agora na férias a turma para de assistir, né? Eu acho, porque daí não tem a possível para fazer. Mas eu vou estar gravando o vídeo, caso alguém queira. Não vai estar sendo obrigatório, porque já fechou a nota, né? Mas pra gente chegar bem craque no ano que vem, eu vou estar gravando o vídeo, daí eu vou ver o nome dos alunos que querem que eu envie o vídeo no WhatsApp, eu envio. Mas isso aí é depois, a hora que tiver mais acabando o ano, tá bom? Pra mim, você envia. Tá, beleza, depois eu deixo anotado lá.
D. A medida do comprimento de um retângulo é diretamente proporcional à sua área. Então, a medida de um retângulo é diretamente proporcional à sua área. Será que sim ou será que não? E não. Acabamos de ver, né? É. É verdadeiro? Porque eu fui a F. A medida do comprimento. Presta atenção, só está mexendo no comprimento. A altura não. Então assim, eu vou explicar desenhando aqui. Aí sim, e seria um quadrado, né? Aqui, ó, tem um retângulo aqui, certo? Aqui tem 2 centímetros, aqui tem 4 centímetros. Qual é a área desse retângulo? Eu faço lado vezes o outro lado. Quantos que dá? 8. Dá 8. Se eu aumentar isso aqui em 2 vezes, então vai ficar um retângulo comprido assim, 2 de altura e 8 de comprimento. Quantos que dá? 2 vezes 8? 16. 16. Ó, eu dobrei a lateral, o comprimento. O que aconteceu com o resultado? Também dobrou. Então ela é proporcional sim. Lá ali de cima do seu E diretamente, você viu? De vez em quando acontece essas façanhas. Então, Quem você ia falar essas cagadas? eu ia falar. Então é verdadeira. Eu voltei a gravar? Voltei. O número de acertos em uma avaliação e o tempo de estudo dedicado a ela são grandezas não proporcionais? Vou ler presta atenção na leitura. O número de acertos em uma avaliação e o tempo de estudo é dedicado a ela. A ela quem? A prova, a avaliação, tá? São grandezas não proporcionais? Sim. Verdadeiro, né? Porque se eu estudar 1 hora, eu vou acertar 10 questões. Se eu acertar 2 horas, vou acertar 20 questões? Não tem nada a ver, né? Então, por isso que aqui é verdadeiro por causa dessa palavra aqui, ó. Não. Não proporcionais. É isso mesmo. Por isso que ela é verdadeira. Letra F. A área de um triângulo e a medida de sua altura são grandezas inversamente proporcionais? Falso. Falso. Muito bom. Né? Vou explicar aqui, ó. Já estava marcando a FE. Aqui tem o triângulo, certo? Mas não é retângulo. Não, agora é triângulo. Triângulo, o que acontece? Para achar a área, é base vezes a sua altura dividido por 2. Então presta bem atenção aqui, ó. Se o meu triângulo aqui embaixo tem 4 centímetros e a altura desse triângulo tem 2 centímetros, como que seria a área aqui? A área é igual. Quem é a base mesmo? 4. 4 é a parte de baixo. A base é a parte de baixo. 4 vezes. Qual é a altura? 2. 2. 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2 dá? 8. 8. 8 que dividido por 2 dá? 4. 4. Certo? Agora eu vou dobrar a altura do meu triângulo. Meu triângulo vai ter uma altura agora de... O dobro de 2 é quantos? 4. 4 centímetros de altura. Então a área vai ser 4 vezes 4 dividido por 2. 4 da base, 4 da altura. 4 vezes 4 dá 16. 16 que dividido por 2 dá 8. Eu dobrei a altura. Ih, rapaz. E deu certo aqui? Olha, ó, deu a mesma, ó. Foi o dobro. Se eu dobrar a altura de novo, será que vai dar certo? Então, vamos lá. Agora, vai ficar 4 aqui. E a altura aqui vai ser 8. Então, 4 vezes 8 dividido por 2. 4 vezes 8 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. Deu certo. Eu achei que era falso. Vamos ler de... Ah, não. É falso mesmo. Aqui, ó. Inversamente. Ela não é inversamente. Ela é diretamente proporcional. Você viu? Conforme eu aumentei a altura, a área também aumentou. Se eu dobrei a altura, a área dobrou. Se eu triplicar a altura, a área vai triplicar também. Por isso que
Então ela é falsa por causa da palavra inversamente. Agora a letra G. O preço do abacaxi. O preço de um abacaxi na feira é diretamente proporcional à quantidade de abacaxis disponíveis na banca. Na banca, sim ou não? Vamos supor. Então, é proporcional? Vamos supor. Se eu tenho 100 abacaxi lá, cada abacaxi custa R$5. A hora que eu diminuir para metade, para 50 abacaxi, o abacaxi vai mudar de preço? Não. Então, não tem nada a ver, né? O preço de um abacaxi na feira é diretamente proporcional ao preço de um abacaxi. Se fosse o preço de todos os abacaxis de uma feira, é diretamente proporcional à quantidade de abacaxis na banca, aí era verdadeiro, né? Mas aqui está falando de um. Então é falso. A massa e a altura de uma pessoa são grandezas não proporcionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não tem nada a ver, né? Eu tô na mesma altura faz hora e toda hora eu tô mudando no peso. Né? Tem hora que eu tô mais gordo, tem hora que eu tô menos gordo, não é que eu tô mais magro. Eu tô ou mais gordo ou menos gordo, né? Então aqui é verdadeiro. Aí, virando a página aí, na página 61, tem uma seguinte pergunta. Justifique porquê das sentenças falsas. Nós já justificamos falando, né? E aí eu trouxe ele em formato de texto aqui, ó. Vou marcar aqui já. Olha lá. A resposta a sentença da letra C é falsa. Porque a variação do número de visualizações de um vídeo não possui necessariamente relação com o número de seguidores do usuário que postou. Logo, são grandezas não proporcionais. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá, lembra que eu falei 2.166 inscritos nesse momento? Será que todos é por causa da quantidade de pessoas? O vídeo mais assistido nas minhas aulas, lá no YouTube, são os alunos do 7º ano. Eu fiz uma pesquisa, não sei se viram, né? Qual o vídeo que vocês mais assistem no meu canal? Deu quase 65% dos alunos assistem aulas do 7º ano. E o segundo mais difícil? É o 8º. E o terceiro? O 9º. E o sexto? Eu não tenho aula no 6º. Ano que vem que eu vou ter. Aí tem aulas que eu gravei durante a pandemia, quando eu tinha tempo, eu fui gravando aulas do ensino médio, que estavam pedindo no YouTube lá. Aí é o último, né? Porque eu parei de gravar aulas, não deu tempo mais. Então, não tem nada a ver, né? E aqui, ó, B, a outra lá. A afirmação da F é falsa, pois a área de um triângulo e a medida da sua altura são grandezas diretamente proporcionais, né? Então tem uma fórmula ali. E por fim, é falso também o que se afirma na letra G, pois o preço de um abacaxi na feira não necessariamente possui relação à quantidade de abacaxis disponíveis na banca. Logo, são grandezas não proporcionais, não tem proporção nenhuma. Lá tá lá no 3G, mas é H que é a falsa. A do abacaxi é H? Obrigado. Do abacaxi é G. É G. Só que da verdadeira. O abacaxi é falsa. Olha lá. Quase. O abacaxi é falso. A F e o G era falso. Próximo exercício, acho que é o último, né? Não, tem uma parte. Nossa senhora. Não, tem Então, agora, 6. Daniela vai ao supermercado e observa o preço de 2 pacotes de manteiga. Margarina, desculpe. Manteiga melhor. Com massa de 250 gramas, custa quantos? Muito. Olha, aqui nós vamos começar a resolver exercício agora, hein? Margarina barata? Margarina com 200, não sei que ano que fizeram essa apostila, né? Acho que foi ano passado. 250 gramas custa R$ 1,88. Com 500 gramas custa R$ 3,66. Sobre essa situação, responda. As grandezas das margarinas e o preço são proporcionais? Sim. Sim. Ó, aparentemente, conforme uma aumenta, a outra também aumenta.
Mas vamos ver aqui, de 250 gramas para 500 gramas, houve uma multiplicação por quem? Por 2, é o dobro. Eu vou ver, para ela ser diretamente proporcional, o preço também tem que ser multiplicado por 2. Então 1,88 vezes 2, que é para descobrir se vai dar o mesmo preço, tá? Do 500 gramas. 2 vezes 8 dá? 16, subiu 1. 2 vezes 8 dá? 16 com mais 1? 17, subiu 1. 2 vezes 1? 2 com mais 1? 3,16. Deu o mesmo preço? Não. Então, ela é ou não é proporcional? Não, né? Não é proporcional. Porque senão ela custaria R$ 3,16. Então, eu escrevi assim: a massa do pote de margarina é 500 gramas. De 500 gramas é o dobro do pote de margarina de 250 gramas. Logo, para que sejam grandezas diretamente proporcionais, o preço também deve ser o dobro. Porém, não é o que ocorre nessa situação. O preço do pote de 250 gramas é R$ 101,88. E o dobro de R$ 1,88, eu errei alguma coisa lá na hora de multiplicar, né? É igual a 3,56. 1,88 vezes 2. 3,76. E na hora de eu multiplicar lá, eu errei alguma coisa. Deu 3,16, né? Então foi isso. Eu vou fazer aqui de novo para ficar registrado, tá? Então obrigado, cara, por observar o que eu errei. 2 vezes 8 dá 16. Subiu 1. 2 vezes 8, 16 com mais 1, 17. Eu coloquei o 1, né? E subiu 1 de novo. Então, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. R$ 3,76. Mesmo assim, não é ainda proporcional, porque ele fica 10 centavos mais barato. É barato? É, porque o pote de 500 gramas está R$ 3,66. Né? A massa da margarina e o preço não são grandezas proporcionais. B, que agora eu acho que é a última. B. Daniela precisa comprar 1 quilo de margarina. Nessa situação descrita no enunciado, para economizar dinheiro, ela deve levar 2 potes de 500 gramas ou 4 potes de 250. Qual o valor economizado? Justifique a resposta. Vamos. Já fez as contas? Qual que compensa levar então? De 500 gramas. Porque 2 potes de 500 gramas está saindo 3,66 cada pote, né? 3,66. 2 vezes 6, 12, foi 1. 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13, foi 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, para comprar 1 quilo com potes de 500 gramas, sai R$ 7,32. Agora, se ela for comprar 4 potes de 250 gramas, cada pote custa R$ 1,88. 4 vezes 8, 32, é isso? Subiu 3. 4 vezes 8, 32. 33, 34, 35. Subiu o 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então sai mais caro mesmo. R$ 7,52. R$ 7,52 menos R$ 7,32. 2 que tira 2, 0. 5 que tira 3, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 7 que tira 7 dá 0. E é o que o João falou. 20 centavos. Eu fiz mais prático mesmo. Você viu que estava 10 centavos mais barato perfeito. Raciocínio. Eu vi que você foi muito rápido aí. Então, para economizar dinheiro, Daniela deve levar 2 potes de margarina com a massa igual a 500 gramas, pois custam 2 vezes 3,66, dá R$ 7,32. Enquanto 4 potes custam 4 potes de 250 gramas custam 4 vezes 1,88, que dá R$ 7,52. A economia é de R$ 7,52 menos R$ 7,32, que vai ser igual a 20 centavos. Por hoje nós terminamos a aula aqui, mas eu deixo um pedido para vocês, ó. Para terça-feira,
Tentem, por favor, fazer a aula 3 e 4 da apostila, que é representação algébrica da variação entre duas grandezas. São 5 exercícios, que vai da página 62 até a 66. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, bom final de semana.